Hello guys, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo nesse canal. Aqui a gente fala muito sobre viagens, imigração, vida na França. E aqui eu vou falar pra vocês sobre imigração, sobre passar na imigração especificamente. Eu já moro há 4 anos aqui na França, então já passei na imigração várias vezes. A primeira vez que eu vim foi como turista, então vou falar sobre imigração enquanto turista. E na imigração enquanto visto, né, permissão temporária e tal. E também, meu pai veio pra cá 2 vezes e eu vou falar sobre a imigração dele, sem falar nenhum idioma que não seja português. E vamos falar de tudo isso, vai ter a minutagem aqui, então se você quiser pular pra algum momento específico pra saber alguma coisa específica do vídeo, é só clicar direto na minutagem e ir direto pro assunto que você quer saber, ao invés de assistir o vídeo todo. Então já no início eu vou pedir pra o quê? Se inscreve nesse canal, deixa seu like, que ajuda muito na distribuição do conteúdo, mas ajuda muito também a trazer mais conteúdo pra vocês. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Ou fala comigo direto lá no Instagram. Rola uma dúvida enorme entre as pessoas quando elas vão passar a primeira vez na imigração, que quais são os documentos que eu tenho que apresentar? E são diferentes se você tá entrando como turista na Europa ou se você tá entrando com um visto. Se você é au pair, né, e sua dúvida é, tô aqui com visto de au pair, tô com visto de estudante, tô indo embarcar, tô indo entrar, passar na imigração, o que eu tenho que apresentar? Nada. Se você tem um visto, você não apresenta nada. Todas as vezes que eu entrei com um visto, não apresentei nada, absolutamente nada. Faz 4 anos que eu moro aqui. Então você não precisa apresentar nada enquanto você tem um visto. Porque eles consideram que quando você tem um visto, você já tem a sua permissão de entrada na Europa, tipo, garantida, digamos assim. A não ser que você esteja entrando com um monte de droga. Você não vai ser barrada e eles não vão te pedir nada. Mas tem que ter, né, o visto, o documento certinho, no passaporte, etc. Se você estiver entrando enquanto turista, aí você precisa apresentar algumas coisas na imigração. É garantido que eles vão te pedir essas coisas? Não. Porém, eu reforço que é muito importante você ter todos os documentos, porque você pode até ser impedida de embarcar se você não tiver. Então, a primeira vez que eu entrei na Europa como turista, antes de embarcar, a pessoa quis conferir se eu tinha todos os documentos certinho que seriam pedidos na imigração. Por quê? Porque se a imigração negar a minha entrada na Europa, a companhia que me trouxe é obrigada a me levar de volta. Basicamente, existe esse rolê. Então, a companhia aérea, algumas companhias aéreas vão pedir já no check-in que você apresente que você tem todos os documentos que você precisa para entrar na Europa. Então, quando eu vim como turista, eu fui já barrada no Brasil para mostrar todos os documentos se eu tinha todos os documentos. Eu tinha, mas quando eu cheguei na Europa em si, eu só apresentei meu passaporte e o agente de imigração estava super de bom humor, não me perguntou nada, não me pediu nada, só carimbou meu passaporte e eu entrei, então foi muito fácil. Porém, se a pessoa pedir, você tem que ter, senão você vai ser barrada. E não tem como você saber antes de chegar na imigração. Então, eu reforço que é muito importante você ter todos os documentos necessários, porque se o cara olhar pra sua cara e falar, não fui com a sua cara, quero ver todos os seus documentos, você tem que ter todos os documentos. Então, a gente vai falar logo em seguida sobre os documentos que você precisa, mas antes a gente vai falar sobre, e se eu tiver um voo de conexão? Que isso rola muito, né? Eu tenho um voo de conexão, tipo, eu tô indo pra França, mas eu vou fazer uma conexão em Portugal. Onde vai ser a minha imigração? Então, como França e Portugal fazem parte do espaço Schengen, então o espaço Schengen é basicamente um país só, vamos colocar assim. O espaço Schengen é composto por vários países da Europa e eles se consideram como um país só. Então, a França e Portugal fazem parte do espaço Schengen. Então, se você estiver indo para um país e você vai passar por um outro país do espaço Schengen, a gente está considerando que é um país só. Então, você só vai passar pela imigração uma vez e é no primeiro país, que é quando você botou o pé na Europa. Então, vou deixar aqui na descrição a lista de países do espaço Schengen e aí você verifica se os seus voos estão todos dentro do espaço Schengen, que isso significa que você só vai passar na imigração uma vez e no primeiro país que você pisou o pé. Então, tô indo pra França, mas vou fazer uma conexão em Portugal. Então, a imigração vai ser em Portugal. E aí, depois, de Portugal pra França, vai ser um voo doméstico, considerando que os países fazem parte do espaço Schengen. Então, saindo de Portugal pra França é um voo doméstico, ou seja, chegando na França, você não vai passar de novo pela imigração. Então, muita gente usa essa estratégia quando não fala outro idioma, porque aí passa na imigração em Portugal, que é um idioma que você conhece, você consegue desenrolar, consegue conversar, o pessoal entende sua língua, entende seus documentos, tudo. E aí, normalmente, a gente não tem muito problema. Mas, se você estiver passando por um outro, tipo, a Alemanha também faz parte do espaço Schengen. Então, se você estiver fazendo a sua imigração na Alemanha, aí você vai ter que desenrolar um pouquinho no inglês, porque se você não falar alemão, caso eles perguntem alguma coisa ou tenham alguma dúvida em relação aos seus documentos.
Então é isso, o primeiro país que você pisar o pé é o país que você vai passar na imigração. Se você estiver passando somente por países do espaço Schengen. Se você estiver passando por um país que não faz parte do espaço Schengen e depois você vai para o espaço Schengen, então vamos supor que você está passando por Londres, que não faz parte, né? A Inglaterra não faz parte do espaço Schengen. Você está passando por Londres e aí depois você vai para a França. Então a sua imigração basicamente vai ser feita em 2 etapas. Quando você chega em Londres, você vai passar lá com eles, mas você vai passar somente como trânsito. Você não vai ir pro desembarque, né? Você não vai ter direito de entrar no país ainda, digamos assim. Porque você só está em trânsito na Inglaterra, né? Só está em trânsito em Londres. E aí, quando você voar de Londres pra França, aí a sua imigração é pela entrada na França. Você vai passar pela imigração na França. Então, é meio confuso no início, mas é só você saber se os países que você tá passando, eles fazem todos parte do espaço Schengen ou não, porque o espaço Schengen é um país só, né? Tanto é que se você estiver indo de um país para o outro dentro do espaço Schengen, então uma vez que você entrou em Paris, beleza, seu passaporte foi carimbado em Paris. Se você for para a Alemanha, seu passaporte não vai ser carimbado de novo, porque eles fazem parte de um mesmo bloco econômico, digamos assim, como se fosse um só país, e aí o seu passaporte não vai ser carimbado de novo na Alemanha, entendeu? Basicamente é isso. Tá, então agora vamos para os documentos. O que é primordial de você ter? Primeiro de tudo, passaporte. Se você não tiver passaporte, você nem embarca no Brasil. Então, sim, tem que ter passaporte. Você só pode viajar só com RG se você estiver indo pra América Latina, né? Tipo, tô indo do Brasil pro Peru. Aí você pode embarcar só com RG se você quiser. Mas pra sair do Brasil e entrar na Europa, você precisa ter um passaporte. Enquanto turista, você não precisa de visto ainda. Eles têm algum projeto lá que você vai precisar de uma autorização que vai ser pedida online e tal, mas é pra partir de 2023. É sempre bom a gente verificar, né, naquele mês que a gente tá viajando, se alguma coisa mudou nas regras. Mas até agora a gente, como turista, não precisa de visto. E aí, o que mais? A gente precisa de passagem de ida e volta. Atenção a esse detalhe, por quê? Primeiro, é um detalhe bem importante, porque a quantidade de dias que tem entre a sua passagem de ida e a sua passagem de volta vão definir todos os outros documentos que você vai trazer, né? Por exemplo, tem uma quantidade de dinheiro que você tem que comprovar por dia. Então, se você for ficar 30 dias, é uma quantidade de dinheiro específica. Se você for ficar 40 dias, 50 dias, aí a quantidade de dinheiro vai aumentando. E esse é sempre calculado pela sua passagem de ida e a sua passagem de volta. Outra coisa importante é que a passagem de volta não precisa necessariamente ser uma passagem de volta para o Brasil. Então, se você estiver num mochilão, por exemplo, você não vai voltar para o seu país de origem. Mas é importante que a passagem seja de saída da Europa. Então, quando eu fui, por exemplo, eu não queria comprar uma passagem de volta para o Brasil, porque eu nem sabia quando eu ia voltar para o Brasil. O que eu fiz foi comprar uma passagem da Europa pro Canadá. Então, eu tava já pretendendo ir pro Canadá, né? Não comprei à toa, mas foi muito mais barato do que comprar uma passagem de volta pro Brasil. E eu pude comprovar a saída da Europa. Então, esse documento foi aceito normalmente, a passagem de saída da Europa para um outro país fora da Europa, fora do continente europeu. Então tá, você já tem a passagem de ida e a passagem de saída da Europa, né? Então, passagem de ida e volta. E aí, você tem a quantidade de dias que você vai passar na Europa em si. Então eu tô considerando que, sei lá, você tá fazendo um mochilão, mas você vai ficar em países diferentes, ou enfim, você precisa comprovar hospedagem nesse tempo todo. Então vamos colocar aqui que você vai ficar 30 dias no total, tá bom? Considerando a sua passagem de ida e o dia que você vai sair da Europa. Vai ficar 30 dias no total. Então nesses 30 dias você precisa comprovar 30 dias de hospedagem, aonde você vai ficar. Eu vou ficar em hotel, então mostra a reserva do hotel. Vou ficar no Airbnb, mostra a reserva do Airbnb. Vou ficar na casa de alguém, como que comprova? Precisa de uma carta convite. A carta convite, pelo menos na França, acho que cada país da Europa deve ter sua própria regra. Mas aqui na França, a carta convite deve ser feita e registrada na prefeitura. Porém, quando meu pai veio, a gente fez uma carta de, assim, meio que no Word. Imprimimos, assinamos... coloquei todos os detalhes, endereço, telefone, e-mail, o número do meu passaporte, coloquei tudo, todos os meus dados, fiz uma cartinha explicativa antes da carta convite e mandei tudo isso pra ele imprimir lá e apresentar na imigração. Ele fez a imigração na Alemanha primeiro, então a carta dele estava em inglês. Ele fez a imigração na Alemanha e depois da Alemanha ele veio pra França. Então ele não passou pela imigração na França, ele passou pela imigração somente na Alemanha. E na Alemanha os caras leram, né? O agente de imigração leu a cartinha,
leu a carta convite, que viu que não estava registrada pela prefeitura, mas que estava lá todos os meus dados, o número do meu passaporte, tinha cópia do meu passaporte também, meu número de telefone, tinha tudo. Número do meu endereço, uma fatura de conta de luz, então tinha tudo, todos os documentos, apesar da carta não estar registrada na prefeitura, tinha todos os comprovantes lá, num dossiê mesmo assim, numa pastinha. E aí o agente chamou um outro agente que veio, e meu pai não sabe o que eles estavam falando, porque meu pai não entende alemão, muito menos inglês. E aí o cara falou alguma coisa lá, e aí só deixou meu pai passar. Então, assim, funcionou, mas eu não vou falar que vai funcionar sempre, porque normalmente, pelo menos na França, você precisa registrar a carta convite na prefeitura. E aí é só buscar no Google, carta convite, prefeitura. E aí você vai ter todos os dados de como fazer isso. Se você é a pessoa que vai te acolher na casa dela, né, e for te fazer uma carta convite. Se não, você precisa mostrar a reserva do Airbnb ou do que você for ficar para todos os dias de sua hospedagem. Aí precisa de um seguro viagem ou seguro saúde. Se você tem algum cartão de crédito no Brasil, normalmente esse cartão de crédito já cobre viagens internacionais. Então você tem que ver com o seu banco se eles têm a pólice de seguro para mostrar quais coberturas eles fazem, porque ele tem que cobrir pelo menos 30 mil euros, tem que cobrir pelo menos 30 mil euros, não significa que você vai pagar 30 mil euros, significa que o seguro é obrigado a cobrir até 30 mil euros de gastos ou de danos que acontecerem com você. Então, se você tem um cartão de crédito, verifica primeiro se você já tem um seguro. Meu pai fez isso, ele já tem um cartão de crédito que ele usa lá, da Visa, Mastercard, sei lá. E aí ele verificou com o banco e o banco, né, falou realmente, você tem aqui uma cobertura para viagens para a Europa. E aí ele imprimiu a apólice do seguro e trouxe junto com ele essa apólice do seguro e funcionou normal. Se você não tiver, você precisa contratar um seguro para todos os dias que você estiver na Europa, e esse seguro precisa cobrir 30 mil euros de danos ou hospitais, etc. Assim, recomendo fortemente que você realmente faça esse seguro, porque se acontecer qualquer coisa com você em qualquer país da Europa, você tem um seguro, né? E o seguro mais barato que eu sempre recomendo para todo mundo é o seguro da Swisscare, que é um seguro de uma empresa suíça e que eles fornecem assim um seguro bem barato e que aparentemente funciona. Tem algumas amigas só que usaram. Mas assim, você tem que pagar do seu bolso e eles te reembolsam depois. Se você for realmente usar depois o seguro, né? Eles te reembolsam depois, então eu acho que vale a pena. E aí chega na parte do dinheiro, porque a gente tem que comprovar. Se você for ficar num hotel ou num Airbnb, alguma coisa assim, você tem que comprovar 65 euros por dia. Então você vai pegar o total de dias que você vai ficar, 30 dias, e aí você vai multiplicar 65 euros por cada dia e ver com a quantidade total que você vai ter, que você precisa ter. Se você for ficar na casa de alguém, ou seja, se você tem uma carta convite, aí esse valor cai pra, sei lá, 33 euros por dia. E aí é isso, vai pegar a quantidade total e calcular, né, vezes 33 euros por dia pra ver a quantidade total que você precisa. Você precisa ter esse dinheiro em notas? Não tudo, mas é bom você ter um pouco. Então, quando meu pai trouxe, ele imprimiu o extrato bancário, ele imprimiu limite do cartão de crédito para mostrar que também conta, né? Se ele precisar usar o cartão de crédito internacional, tem limite para usar. E ele trouxe um pouco de dinheiro em euro, né? Que ele comprou no Brasil antes de vir. E foi fundamental, porque na hora que o agente de imigração estava verificando todas as informações, ele perguntou, cadê o dinheiro? Meu pai mostrou os comprovantes, o extrato e tudo, e o cara falou, mas em cash, em cash. E aí meu pai pegou e abriu a carteira e mostrou que ele tinha, sei lá, 200, 300 euros em cash. Então foi bem importante ele ter esse dinheiro. E aí o cara falou, beleza, ok, então passa. Porque se você não tem dinheiro nenhum, os caras já vão ficar... Eu não sei se você tá forjando esse extrato, se você, né, fez uma montagem aí na internet pra fazer esse limite de cartão de crédito. Eu não sei o que tá, então eu quero saber se você realmente tem um caixa. Então o ideal é ter um pouco com você e comprovar de outras formas. Eles não vão calcular exatamente, aqui vou pegar uma calculadora e vou calcular se você tem exatamente 65 euros por dia para todo dia que você vai ficar. Mas se você tiver muito pouco dinheiro, eles vão desconfiar. Eles podem desconfiar que você vai trabalhar ilegal ou que você vai roubar, matar, e, enfim. E aí você pode ser barrado de entrar. Então o ideal é comprovar de alguma forma e ter um pouquinho de dinheiro em espécie, dinheiro vivo junto com você. Bom, no caso do meu pai, ele não fala inglês, então eu tinha feito uma cartinha em inglês explicando assim para ele entregar na imigração se o cara fizesse qualquer pergunta, explicando que ele não fala inglês, que ele não falava francês, enfim, e que ele estava vindo me visitar e que ali tinha todos os documentos que normalmente se pede na imigração e que se tivesse qualquer problema, qualquer dúvida, eles podiam ligar para mim, deixei o número de telefone e tal.
E aí meu pai pôde vir, e aí quando o cara perguntou qualquer coisa, meu pai só entregou a lista de documentos junto com essa cartinha, e aí o cara não fez, só fez realmente a pergunta do cash, mas não fez mais nenhuma outra pergunta. E a primeira vez que meu pai veio, que já faz uns 2 anos, também o cara tentou falar alguma coisa com ele, mas ele fez assim, tipo, no English, e o cara meio que desistiu, assim, só deixou ele passar. Então é isso, assim, tipo, depende muito do bom humor da pessoa, de qual é a imigração que está passando em qual país. Alguns podem realmente encrencar e verificar documento por documento, então é bom ter tudo. Alguns vão não falar nada, só vão olhar pra sua cara, olhar pro passaporte, carimbar e deixar você passar. Então, o ideal é só tá tudo certinho e dentro da legalidade para você não correr nenhum risco, né, de ser barrado na Europa. No geral, eu já passei muitas vezes pela imigração, no geral os caras só estão ali fazendo o trabalho deles. Então, assim, se você estiver vivendo a sua vida dentro da legalidade, não tem nada de errado. Agora, se você estiver tentando burlar alguma coisa, estiver faltando documento ou com algum documento falso, porque assim, já conheço algumas pessoas que tiveram, os caras desconfiaram, aí olharam os documentos meio desconfiaram, aí levaram pra uma salinha, aí a pessoa teve que ficar lá 2, 3 horas até eles ligarem pro seguro, verificar se realmente o seguro era verdade, ligar pra acomodação do hotel e realmente ver se a pessoa tinha uma reserva. E então, se eles encrencarem assim real, aí você pode ter que ir pra uma salinha e ficar lá esperando e colher as digitais, e eles vão ligar pra verificar, ligar pro seu banco pra ver se você realmente tem esse saldo, e aí vira, tipo, realmente uma investigação em cima dos seus documentos. E aí, se tiver documento falso, então o ideal é você ter tudo certinho. Se tá tudo certinho, não vai ter BO, não vai ter problema. E é isso. Então, assim, é isso no geral. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você quiser compartilhar a sua experiência, deixa aí nos comentários também para outras pessoas lerem. E se você quiser planejar a sua viagem, né? Eu tenho uma playlist de planejamento de viagem pela Europa. Tem planilha para você com previsão de gastos, tem um monte de coisa. Então já vou deixar o link aqui em cima para você ir lá olhar se você tiver afim. E eles podem fazer algumas perguntas no sentido de qual é o motivo da sua viagem. Já acho que o único país, a única imigração que eu passei que fizeram essa pergunta foi Inglaterra, quando eu fui pra Londres. Acho que uma vez quando eu passei em Portugal. Qual é o motivo da sua viagem? É turismo. Quando eu fui pra Londres, né? Qual é o motivo da sua viagem? Turismo. Quantos dias você vai ficar aqui? 3 dias. Você tem hospedagem e tal? Aí você mostra os documentos. Sua bagagem só tem isso aí? Aí o cara olhou assim, minha bagagem, só tem isso aí de bagagem? Eu tava só com uma malinha de mão. Falei, sim, só tem isso de bagagem. Porque eles têm medo do pessoal entrar no país e ficar ilegal e fazer trabalhar e tal. Então eles fazem essas perguntas de segurança. Tem dinheiro? Tem quanto de dinheiro? Aí você mostra. Então, assim, é isso. E acho que em Portugal perguntaram, só que eu já tinha minha permissão de residência na França, né? Aquele documento de residência. Não é de realmente residência, é tipo residência temporária. E aí eu falei, eu moro na França, né? Só tô passando por Portugal em conexão. E aí a pessoa fala, então mostra o documento de residência. Aí você mostra o documento de residência e aí é isso. Depois do documento de residência não tem mais pergunta nenhuma. Então se você realmente pretende morar na Europa, faça um visto, tem várias opções aí, tem visto de nômade digital agora, que é um visto que você pode andar na Europa por 1 ano aí, morando em vários países e tal, então é uma boa ideia. Tem visto férias-trabalho também, tem vários tipos de visto aí que você pode ficar pela Europa, e acho que é uma excelente opção se você realmente quer ficar na Europa para você não ter nenhum problema com a imigração. Acho que é isso. Até mais!